Mas afinal, o que é cubismo? Por que esse nome cubismo, de onde isso veio? Em 1908, o crítico de artes Louis Bossel publicou um texto no jornal Gil Blas, referindo-se ao novo estilo de pintura como realidade construída em cubos. Então, deu origem ao termo cubismo. E não é que pegou de novo o cubismo? Lembra? Foi assim com o impressionismo, o fauvismo, lembra? É preciso entender um pouquinho o contexto histórico e rapidamente. Estamos nos referindo à primeira metade do século XX, período de grandes inovações tecnológicas, o que caracteriza a modernidade e também as tensões políticas. A Europa estava dividida em dois blocos antagônicos, com ideologias imperialistas e nacionalistas. Formaram-se a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Enfim, a Europa era um caldeirão prestes a explodir, que culminou na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Na Rússia ocorreu a Revolução, que derrubou o Império Russo. Pense num cenário devastador. Aliás, infelizmente, vemos isso diariamente nos noticiários, inacreditável. E como sempre, a arte reflete o que ocorre política, social, economicamente, tecnologicamente. E muitos artistas, escritores e intelectuais entraram em combate de fato, ou convocados ou até voluntariamente, enquanto outros fugiram. Alguns morreram, alguns retornaram e alguns dos que fugiram para Zurique acabaram formando o movimento dadaísta, que aliás é uma história bem interessante, com sua estética, suas performances, etc. Com certeza, as guerras impactaram diretamente na produção artística. Então, precisamos entender que, muitas vezes, vemos obras chocantes, com imagens distorcidas, escuras, feias, que nos causam repulsa. E elas foram criadas para isso mesmo, para impactar. E se não soubermos que foram realizadas em períodos de conflito e não entendermos que é apenas um reflexo da realidade dura e sofrida, perdemos a chance de aprender. Por isso, sempre reforço a necessidade da contextualização da obra. Inclusive, no período da Segunda Guerra Mundial, muitos artistas foram impedidos de trabalhar, foram perseguidos, presos, torturados, mortos. Muitas obras foram confiscadas pelo partido, aquele da Alemanha, sabe qual é? Montanhas de livros foram queimados, obras foram destruídas e das que foram confiscadas, algumas foram selecionadas, separadas, guardadas, escondidas ou vendidas. Outras obras de artistas de vanguarda foram consideradas arte degenerada e expostas com o intuito de ridicularizá-las. E caso o assunto lhe interesse, há aqui no canal um conteúdo inteirinho sobre o assunto, com o título Arte Degenerada, como isso aconteceu. Vou deixar o link para você. E com isso, precisamos entender que há momentos na história que não poderiam gerar mesmo obras bonitas, suaves, tranquilas, beleza. Bom, voltando ao cubismo, em que consiste? Vem exatamente da ideia de cubos, de formas geométricas.
e foi um importante movimento artístico das vanguardas europeias, mas importante mesmo, inicialmente na França e depois se espalhou pelo mundo afora. Lembrando que ele não reinava absoluto, muitos movimentos artísticos já despontavam paralelamente nesse momento. O cubismo é basicamente caracterizado pela fragmentação e geometrização das formas e pelo anti-academicismo, ou seja, chegou quebrando regras. Olha que interessante, vemos muito isso na história da arte, diferentes dinâmicas de movimentos artísticos. Há casos em que um movimento se contrapõe ao anterior, inova e depois é contraposto pelos movimentos seguintes, como foi com o impressionismo, por exemplo. Às vezes, um movimento é influenciado e também influencia outros, ou resgata estéticas do passado, como fez o Renascimento com a Antiguidade Clássica, tanto nas artes quanto nas ciências. Ou o inverso disso, como fez o movimento futurista, que com manifesto e tudo rejeitou o passado, a tradição, pregando a destruição do velho, do antigo. E nesse vai e vem, as coisas vão caminhando e se transformando.